bom dia, prezado telespectador. É sexta-feira. Desligado? Beto? Hoje, um bom dia aos telespectadores a Conecta Mais. Bom dia, Tiago. Hoje, sexta-feira, 14 de maio de 2021. Hoje, dia continental do seguro. A previsão do tempo para essa sexta-feira tem nevoeiro, uma será de sol com aumento de nuvens durante a tarde. A mínima foi de 7 graus. Já a máxima poderá chegar aos 21 graus. Nesse momento, fazem 7 graus aqui em Nova Prata. Muito Thiago, bem, Beto Guidini, isso. agora sim, Voltou ao ar. ressurgindo, voltamos ao ar. Eu tenho sempre essa pegadinha com o microfone, volte e meia, ele me sacaneia. Mas tudo bem, nós estamos aqui, é sexta-feira, dia 14 de maio, vamos chegando já na metade do mês e, enfim, ela chegou. Sextou com S de silagem. Um bom dia para o Matheus, que veio nos visitar aqui no estúdio, e nós vamos para os principais destaques dessa manhã, Beto. E começamos pela região. Distrofia de Duchenne afeta família de Protásio Alves. E pela Serra e o Planalto, os bombeiros realizam treinamento de resgate rápido no Rio das Antas. E pelas notícias do Estado, o TJRS informa recuperados os sistemas extrajudiciais e ampliadas funcionalidades de sistemas. E nas informações da economia, o lucro da companhia caxiense Fras-le cresce 87% no primeiro trimestre de 2021. E pela agricultura, 123 municípios estão em situação de emergência por causa da estiagem. E nas notícias internacionais, você já ganhou alguma vez na loteria? Pois bem, um brasileiro na Itália faturou 2 vezes o prêmio e já levou para casa mais de 15 milhões de reais. E pelo esporte, os detalhes de Grêmios e Lanús e mais. Conmebol pagará reforma para o centenário sediar Libertadores e a Sul-Americana. E nas informações da política, os principais pontos do depoimento do executivo da Pfizer na CPI da pandemia. E pela atualidade, Jersey, um pequeno paraíso fiscal do Canal da Mancha que gerou uma disputa naval entre França e Reino Unido. Muito bem, para você que não tem mais carro a álcool e nas manhãs de inverno não precisa puxar o afogador, o Conecta News vai passando as informações na velocidade da injeção eletrônica. Começamos aqui pela região, saindo de Nova Prata, Beto. Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas, 7 minutos. A Feira do Produtor de Nova Prata e seus clientes doam 88 fardos de água ao Hospital São João Batista. Os comerciantes que participaram da Feira do Produtor de Nova Prata organizaram doações em dinheiro entre si e seus clientes em prol do Hospital São João Batista. E somando a solidariedade de todos, chegaram ao valor suficiente para adquirir 88 fardos de água mineral que foram entregues na quinta-feira, dia 12. Nos últimos meses, ações coletivas ou individuais resultam em doações ao hospital e elas são essenciais. E o Hospital São João Batista agradece em nome de todas as pessoas beneficiadas. E seguindo pelas notícias de Nova Prata, na página do município, você já ouviu falar do benefício de prestação continuada? Pois bem, algumas informações e dúvidas estão disponíveis aí no Facebook. Por exemplo, o que é o benefício de prestação continuada? Ele alberga aí as pessoas através da Lei Orgânica de Assistência Social de 7 de dezembro de 93. É a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito, é necessário que a renda do grupo familiar seja menos que 1/4 do salário mínimo. E demais informações aí você também tem, como por exemplo, como conseguir o seu benefício. Deve ser feito aí o cadastro único. As famílias já inscritas, devem atualizar, e o CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, auxilia nas dúvidas e traz informações para sua inscrição junto ao cadastro único. E o CDL de Nova Bassano está fazendo aniversário, 27 anos. O município de Nova Bassano parabeniza a Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Bassano pelo seu aniversário e agradece a parceria. Muito bem, também por Nova Bassano, as informações, teremos coleta de lixo eletrônico. Ela vai ocorrer amanhã, dia 15 de maio, das 8 às 12 horas, na garagem da Prefeitura Municipal. Quem realiza aí é o Rotary Club com apoio da Prefeitura.
E o lixo eletrônico pode ser tudo aquilo que não pode ser descartado aí no lixo comum, né? A linha branca, os aparelhos eletroeletrônicos, celulares, computadores, enfim, aquelas sucatas que você tem que dispensar amanhã lá em Nova Bassano. E um apelo de chamado de ajuda, conhece a história de Pedro Henrique Tremarim Felizardo. Ele diz que tem 13 anos e mora em Nova Bassano. Ele é portador da paralisia cerebral e epilepsia refratária de difícil controle. Ele já fez várias cirurgias, inclusive toma várias medicações e precisa de suplementos específicos e faz terapias diárias e utiliza inúmeros equipamentos ortopédicos. Segundo o pai trabalha, mas o salário é insuficiente e a mãe precisa se dedicar inteiramente o tempo integral a ele. E você pode ajudar. Doe o que puder nas contas da Caixa Econômica, na agência 1485, na conta 13.078-0, em nome de Pedro H.T. Felizardo. Pelo Banrisul, também a agência 0755, na conta 3505216802, em nome de Thaíse Tremarim. E pelo Pix também, o nome de Thaíse Tremarim, pelo contato 999194904. Isso mesmo, todos juntos pelo Pedro, uma campanha aí que começa em Nova Bassano e que busca ajuda em toda a região. Seguindo com as informações, nós vamos a Nova Araçá, porque temos boas notícias vindas do município. Na última terça-feira, dia 11, o prefeito municipal, senhor Ademir Dalpozo, juntamente com a secretária de Saúde, senhora Morgana Pezin, receberam a visita da assessora da direção-geral do Hospital de Caxias do Sul, Hospital Geral, a senhora Lorivara de Andrade. Na oportunidade, a assessora apresentou o projeto Todos Juntos pelo Hospital Geral, uma campanha de apoio ao Hospital de Caxias, que tem como finalidade buscar a captação de recursos através de doações para a conclusão das obras de ampliação do complexo hospitalar e, consequentemente, incremento de leitos de internação nas unidades de terapia intensiva adulto e pediátrica e também neonatal. A ampliação do Hospital Geral é uma campanha que alberga toda a região e busca aí a soma de quase 10 milhões de reais, que é o que falta para concluir as obras de ampliação da casa hospitalar. E notícia para Paraí. Idosos e professores podem fazer a vacina da gripe. Iniciaram as aplicações da vacina da influenza para os grupos incluídos na segunda etapa para a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nessa etapa, devem ser imunizados os idosos com 60 anos completos ou mais e os professores. E também em Paraí, a vacinação contra a gripe segue sendo aplicada por agendamento. Entre em contato, preferencialmente pelo telefone 3477-2005 ou 3477-2139 e marque o seu horário. Seguindo pelas informações de Paraí nessa manhã de sexta-feira, a dengue é um problema para todos resolvermos. E apesar da chegada do frio e do inverno, não se pode relaxar aí nas formas de cuidado. E o recado é cuidar com os depósitos de água parada, não deixar piscinas descobertas, fazer o tratamento das cisternas, eliminar os pratinhos de plantas, lavar semanalmente os bebedouros dos animais e descartar o lixo corretamente. Se cada um fizer a sua parte, tudo ficará melhor. E por Paraí, a Secretaria Municipal de Obras esteve realizando na quarta-feira a limpeza das laterais da pista da RS 438, no acesso ao município de Paraí. O serviço é necessário periodicamente para garantir melhores condições de trafegabilidade no local, garantindo boa visão aos motoristas. Nos últimos dias, a Secretaria deu prosseguimento aos trabalhos de manutenção da cidade e dos espaços públicos, como limpeza do campo municipal e do Parque Municipal Tranquilo Sardinello, e a limpeza e pintura dos cordões da Avenida Presidente Castelo Branco. E ainda foram retomados os serviços de patrulha nas estradas do interior. Isso mesmo, as obras na região você vai acompanhando conforme as prefeituras divulgam, nós vamos repassando para você saber qual foi a comunidade que recebeu aí um patrulhamento, qual que está à deriva aguardando serviços, enfim, nós também somos um meio de aproximação e caso você demande algum serviço na sua comunidade, mande o recado, nós repassamos direto às autoridades municipais. Seguindo pelas notícias, nós vamos a Guabiju,
A taxa do IPTU vencerá no próximo dia 31 de maio. O pagamento pode ser realizado em parcela única e os carnês estão disponíveis na Casa Lotérica de Guabiju ou na Secretaria da Fazenda do município. E também pode ser emitidos pela página guabijurs.com.br ou no atendimento da Prefeitura, o 3272-1266. E já que eu estou em Guabiju, eu quero mandar um abraço para o seu João Luiz da Costa, que está desejando um excelente final de semana na nossa plataforma do Facebook. Um abraço, João. E agora, falando sobre André da Rocha, o programa Troca de Sementes está com o período de inscrição aberto. A Emater local informa aos produtores que o período de inscrição para participar do programa Troca de Sementes está aberto e vai até o dia 27 de maio deste ano. Cada produtor tem direito a 4 sacas, podendo ser milho, sorgo ou sortido. As inscrições devem ser feitas no escritório da Emater local. Quem também manda o seu bom dia, Beto, é a dona Carmen Corso, que está conectada conosco nessa manhã de sexta. Avançando pelas notícias, nós vamos à Pérola da Serra Gaúcha e as informações de Protásio Alves nessa manhã. Protásio Alves lançou um novo atrativo turístico, é a Trilha da Barra Mansa. Deslumbrantes pontes e paisagens, linhas férreas, o Marco 1000 da ferrovia e as belezas naturais. Tudo isso está contido aí em 13 quilômetros em meio à natureza. A Trilha da Barra Mansa inicia na linha 8ª do Turvo, na propriedade da família Espanhol, e ao nascer do sol já é um espetáculo que saúda os caminhantes que percorrem os quilômetros que ao final chegam na caverna. A trilha passa pela primeira ponte férrea no sentido sul e encontra o Marco 1000 da rodovia. 4 quilômetros adiante, a trilha leva a um lugar deslumbrante, o Lajeadão do Rio Turvo. O local merece tempo para ser desfrutado nos seus 930 metros de extensão. Pequenas e grandes quedas d'água acabam encantando. Saindo do Lajeadão, mais 1,5 km, o túnel da Primavera, que tem 930 metros de extensão, e após chega-se mais a uma ponte férrea. Os participantes da trilha ainda têm como opção o incomparável a gastronomia típica italiana, que é oferecida pelos restaurantes de Protásio Alves, né? E a trilha é considerada de dificuldade alta e deve ser pré-agendada aí com a Secretaria de Turismo. Já fez a trilha da Barra Mansa, Beto? Não, ainda não, Thiago. E vai te aventurar a fazer 13 quilômetros de caminhada? Seria interessante, muito bom, né, fazer uma caminhada. E por Protásio Alves também, o prefeito Itamar recebeu o reitor da UFSC, o prefeito de Protásio Alves, Itamar Girardi, recebeu a visita do reitor da Universidade de Caxias do Sul, a UFSC, Evaldo Cuiava, a diretora do campus Nova Prata, Rosicléia Masco Gilioli, e a analista de mercado Lauana Blanco. Os representantes da UFSC levaram ao prefeito Itamar a apresentação dos cursos oferecidos e a proposta de parceria e a relação de serviços que essa instituição disponibiliza aos municípios. O conhecimento é essencial para todos e eles agradecem a visita e se colocaram à disposição para colaborar com o desenvolvimento regional, comentou o prefeito Itamar. E a visita aconteceu na segunda-feira, dia 3. E agora, seguindo com as informações também para o Protásio Alves, uma notícia um pouco diferente, ela sai um pouco da rota normal das comunicações que nós temos das nossas cidades e traz uma história comovente e que pede também a ajuda de toda a comunidade. Uma distrofia de Duchenne afeta uma família de Protásio Alves. A família formada pelo casal Júlia Nunes e Nelson Stella, com seus filhos Ariel e Yuri, poderia ser mais como uma de outras tantas famílias, mas a história é diferente. Júlia e Nelson vivem todos os dias esperando aí o tratamento dos seus filhos. Ambos são portadores de distrofia de Duchenne, uma forma de doença muscular que surge por incapacidade do organismo em produzir proteínas fundamentais para o funcionamento dos músculos. Essa proteína chama-se distrofia e a sua distrofina, e a sua inexistência leva a uma perda das fibras musculares com necrose e substituição por fibrose e tecido adiposo. A distrofia de Duchenne afeta uma em cada 3.800 a 6.300 recém-nascidos do sexo masculino. Em Ariel, com 13 anos, as consequências da síndrome estão avançadas. Ele não caminha e não se movimenta.
O sobrepeso é um agravante que dificulta a vida de toda a família. Em Yuri, que possui apenas 9 anos de idade, a doença também se mostra nas frequentes quedas e na dificuldade para se erguer. A emoção de Júlia acaba transbordando quando ele conta que Yuri pede para a mãe: "Mãe, vai na farmácia e compra um remédio para eu não adoecer." Conforme Júlia e Nelson, os primeiros sintomas apareceram em Ariel por volta dos 2 anos e meio e aos 6 anos se tornaram evidentes ao ponto de chamar a atenção da escola. O Ariel seguiu em tratamento aí no Hospital de Clínicas através do SUS e aí foi constatado, por diagnóstico que ele possui essa síndrome. O irmão também é portador dela e hoje a família praticamente vive aí para cuidar dos garotos. O frio piora as condições e obrigaram a família a deixar a casa de alvenaria e construir uma casa de madeira aos fundos do terreno. Eles vivem aí com a ajuda das famílias vizinhas e das famílias de Protásio Alves. A Prefeitura e a Secretaria de Saúde repassaram equipamentos médicos, como um guincho e uma cama hospitalar para auxiliar os pais. Diversas empresas e entidades auxiliam, mas todo mês é necessário um pouco a mais para complementar a renda. E por isso, a família pede que quem puder doar e contribuir, está aí à disposição, a conta bancária em nome de Júlia Nunes, no Banco Sicredi, agência 0259, a conta 29678, e os dados constam também aí na página da Prefeitura de Protásio Alves. É uma longa história, Beto, ocupa um pouco mais do nosso tempo, mas nós precisamos trazer esse tipo de caso para que a comunidade conheça e possa ajudar. E muitas vezes esse tipo de história nos mostra para quem levanta durante o dia aí um pouco indisposto, reclamando da vida, que não está a fim de trabalhar. A história do Ariel e do Yuri mostram que são 2 rapazes que têm muita vontade de viver, mas infelizmente por conta dessa doença tem a sua mobilidade reduzida. E a família sempre precisa de ajuda. Então, coloque a sua solidariedade em dia e auxilie a família Stella lá em Protásio Alves. É importante que as pessoas ajudem mesmo, Thiago. E agora, mudando um pouco de assunto, hoje é sexta-feira, dia de conferir as ofertas e as delícias que nos esperam nos supermercados Porta, onde a sua saúde e satisfação é o que importa. Vamos conferir. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Mais uma sexta chegou e nós estamos novamente aqui no Supermercados Porta conversando com a Jordana, que desta vez vai nos contar um pouco sobre toda a linha fit que a gente tem aqui no mercado, né, Jor? Bom dia. Bom dia, Monalise. Bom dia a todos. A gente procura sempre ter uma gama bem variada de produtos integrais e fitness, que é o que o pessoal mais está visando, pensando na nossa saúde. A gente cada vez mais está investindo nessa área. Eu poderia citar alguns itens, aveias, granolas, que são os tradicionais, os mais conhecidos, mas dentro dessa linha a gente tem muita opção diferenciada, Por exemplo, granola sem açúcar, granola com açúcar mascavo. Então, várias diversidades para as pessoas poderem ir experimentando, já que não é um novo ramo, mas querendo ou não é o mais novo do mercado que está crescendo, Vem crescendo cada vez mais em função da saudabilidade. E a gente vê aqui nas nossas laterais, como tu falaste, as granolas, as aveias e tudo, mas a gente percebe que existe uma gama enorme também de açúcares, A gente sabe que sempre é buscado um açúcar diferenciado. Conta pra gente quais as possibilidades que o pessoal tem aqui no mercado. A gente sabe que o açúcar branco ele não é tão saudável, Então a gente trabalha com orgânico, demerara. Tem também toda a linha de produtos sem açúcar, para quem é diabético ou também para quem prefere tentar reduzir o açúcar na sua dieta, Então tem muitas opções. Tem os achocolatados que também são diet, são sem açúcar, além de toda a gama de produtos de adoçantes naturais, que são com estévia, que é uma opção diferenciada do antigo adoçante que a gente tinha aquela visão, que fazia mal. Então agora tem uma opção natural também, que é o xilitol. Tem outras opções que a gente poderia mostrar, que tem xilitol com estévia também. Então cada vez vai inovando mais, para o bem da população.
Jor, a gente sabe que além de tudo isso, o pessoal que faz academia também encontra muita coisa aqui no mercado, né? Isso, a Conecta vai passar umas imagens depois, que está do outro ladinho da nossa prateleira, são barras de proteína que o pessoal utiliza bastante nas academias, além de toda a linha de whey protein, pasta de amendoim, shakes, então a gente tem uma gama bem variada desses produtos para academia também. E a gente sempre fala que se algum cliente quer alguma novidade, é só pedir para as meninas lá do caixa que elas passam para a gente e a gente corre atrás, né? Buscando. Muito bem, então todos os tipos de suplementos necessários. E aqui na pontinha, como tu citaste antes, tem também aquelas caixinhas com as bebidas já prontas, né? Isso, são bebidas com bastante proteína, que geralmente os médicos também indicam para pessoas que estão acamadas, né? Por exemplo, a gente tem o meu avô, que é um senhor que está acamado, ele toma todos os dias um Immunoday ou aquelas bebidas de proteína, por ele estar mais acamado, né? Então ele complementa a alimentação. É uma opção também, né? Muito bem. Então, se você tem interesse em conhecer toda essa linha que a Jordana acabou de nos comentar, venha no Supermercados Porta. Horário de atendimento, Jor? Das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 19h30, de segunda a sábado. Muito bem. Então, fica a dica para você que busca todos esses alimentos saudáveis, né? Supermercados Porta, aqui em Nova Prata. Muito bem, Monalise, tu viu, Beto Guidini? A gente só falava da padaria e do açougue, a Monalise foi lá e falou que no Porta também tem produtos fitness para quem quer fazer dieta. Mas sexta-feira não é o melhor dia para começar a fazer dieta e Monalise Canali vem agora ao vivo de algum lugar de Nova Prata para trazer as informações para nós. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã fria de sexta-feira. Exatamente. Quer começar uma dieta, uma reeducação alimentar? Inicia na segunda, né? Pisa agora na jaca nesse final de semana. Se as nutris escutam eu falando isso, elas vêm até aqui dizer, Mono, que é isso? Não fale isso. Mas é muito importante que todos tenham uma reeducação alimentar, né? Qualidade de vida, pessoal. Então, o Supermercados Porta tem todas essas opções de vida saudável para todos nós. Continuando, então, falar sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje pela manhã nós teremos o Acontece de Protásio Alves, que falará um pouco sobre a entrega de uma viatura semi-blindada que aconteceu na última semana. É uma viatura semi-blindada para a Brigada Militar e apenas o município de Protásio Alves, no 2º Batalhão aqui, na 2ª Companhia, conseguiu receber, então, esta viatura. Então, as informações o chefe de gabinete nos passa daqui a pouquinho no quadro Acontece. E hoje também teremos o informe do município de São Jorge, que falará sobre a volta às aulas, como foi esse processo, como está acontecendo, e também as expectativas, né? Como a gente diz, as expectativas para os próximos dias, porque a gente não pode deixar tão amplo esse espaço, né, de tempo, visto que a cada dia nós temos um cenário diferente, tanto na nossa região quanto no estado. Também deixamos o convite a partir das 10h30, programa Algo a Mais nesta sexta-feira com a Laura e seus convidados, 11h45 Expresso, meio-dia com o Thiago, que traz atualizações, então, das informações da nossa região, país e tudo mais. E trazemos as informações dos nossos boletins epidemiológicos. Hoje, então, Veranópolis amanheceu com 15 pessoas internadas, tanto no Hospital Comunitário São Pellegrino Laziose, quanto outros veranenses internados em algum outro município. Nenhum deles necessita de um leito de UTI, nenhum deles é um estado mais grave. São 11 novos casos nas últimas 24 horas e 60 casos ativos em todo o município. E aqui em Nova Prata, então, nós temos 7 pessoas que continuam internadas, nenhuma, felizmente, necessitando de ventilação mecânica, como eram as de um mês atrás, por exemplo, então nenhuma delas necessita de um tratamento mais intensivo. São 10 novos casos nas últimas 24 horas e 64 pessoas com esse vírus ativo. A gente gostaria de informar também que nossa equipe hoje participará de uma reunião do Parlamento Regional no município de Guabiju, que falará sobre a ERS 126. Nós fizemos um especial nos últimos dias também sobre essa ERS. Se você ainda não pode acompanhar, vai lá no nosso YouTube, que está lá disponível sempre que você precisar.
essa ERS que liga os municípios de Guabiju e Nova Araçá. Então a gente hoje vai estar participando dessa reunião do Parlamento Regional e na próxima semana nós vamos trazer a reportagem completa com o que foi discutido, quais os principais assuntos, o objetivo dessa reunião e também para você que mora em Guabiju ou Nova Araçá ou que vai ser interferido por este trajeto de 15 quilômetros que ainda não é pavimentado, ficar informados sobre as futuras decisões. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês, deseja a todos um ótimo final de semana e hoje estamos aqui na rodoviária de Nova Prata. Com essa linda vista, vou pedir para o Robson dar uma mostradinha aí para vocês. Se vocês quiserem conferir, é só vir aqui, né, na rodoviária de Nova Prata. E com essa imagem, a gente deseja a todos um ótimo final de semana. Beto e Thiago, retornamos com vocês. Muito obrigado, Monalisa e Robson, de tirar o fôlego o céu de Nova Prata nessa manhã de outono, Beto. Tá muito bonito. Agora são 8 horas e 30 minutos. E nós seguimos com as nossas informações, agora falando sobre Vila Flores. O Poder Público e a Vila Capuchinhos realizaram reunião de apresentação do projeto Ampliação e Criação de Novos Espaços. O Poder Público de Vila Flores esteve em reunião com o gestor da Vila de Capuchinhos, Frei José Laine, juntamente com Marcelo Nedef Arquitetos e Bruna Sense. Representando a Vila Flores, estiveram presentes o prefeito de Vila Flores, Evandro Brandalize, o secretário de Administração e Fazenda, Luiz Antônio Carnevale, o secretário da Agricultura, Márcio Fiore, a coordenadora de Turismo, Maquielen Zandoná Secato, e a coordenadora ambiental, nas figuras de Joceline Zacaria e Marco Antônio String. A pauta envolveu assuntos de interesse, principalmente a aproximação entre as partes e a apresentação de ideias e objetivos do complexo Vila Capuchinhos, que está em processo de ampliação e de planejamento de construção de novas áreas. A ideia é que ambas as partes, Poder Público e Vila Capuchinhos, trabalhem cada vez mais juntos, não só para o desenvolvimento do próprio empreendimento, mas para o fomento do turismo em Vila Flores, ajudando também outros empreendimentos turísticos. Especificamente sobre o projeto de expansão, foi apresentado o Plano Master do empreendimento, com ênfase na parte arquitetônica do complexo termal, que já está em fase de licença prévia de ampliação, a fim de dar continuidade ao processo de licenciamento e início de execução. A ideia é que seja um novo empreendimento com acesso ao público em geral, não necessitando se hospedar na pousada para aproveitar os atrativos. Segundo os idealizadores, o arquiteto Marcelo Nedef, trata-se de um parque termal com área de convivência, áreas verdes, piscinas abertas e fechadas, lojas, restaurantes, espaços de recreação, além de outros espaços. O parque foi batizado com o nome de Irmã Água Estação Termal, em alusão ao Cântico das Criaturas, uma composição de São Francisco de Assis, que via todos os elementos da natureza como irmãos. E agora, seguindo com as informações sobre Veranópolis. A Prefeitura de Veranópolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Longevidade, está arrecadando doações para a campanha do Agasalho 2021. E neste ano, além dos agasalhos e cobertores, solicita-se também a doação de alimentos. Assim como nos anos anteriores, haverá diversos pontos de coleta no município, como agências bancárias, redes de supermercado, estabelecimentos comerciais, corpo de bombeiros, prefeitura e Secretaria de Desenvolvimento Social, e também habitação e longevidade. Os locais estarão identificados com os cartazes da campanha. E seguindo aí maiores informações também da Terra da Longevidade, na última quarta-feira, 12 de maio, Veranópolis recebeu um freezer para armazenamento de vacinas. Foi enviado pela Secretaria Estadual de Saúde e vai endossar aí os equipamentos que são utilizados na campanha de imunização. O freezer tem capacidade de 200 litros e opera nas temperaturas de 2 a 8 graus e tem aí a capacidade de armazenar vacinas e outros medicamentos, como por exemplo insulina, que necessitam de resfriamento. A doação desta câmara de resfriamento faz parte de um lote de 310 unidades que foram repassadas pela Secretaria de Saúde a 194 municípios no Rio Grande do Sul, com convênio aí e recursos do Ministério da Saúde. E o prefeito de Veranópolis, Valdemar de Carlos, recebeu na manhã da quinta-feira, ontem, dia 13,
Uma linda homenagem das escolas municipais em virtude do seu aniversário. A secretária da Educação, Isabel Cristina Menin, conduziu a homenagem, que contou com uma esquete teatral de Lucas Nunes, junto com algumas crianças, representando todos do educandário do município. Entregaram um livro que resgata as memórias e os momentos vividos pelo prefeito Valdemar. A primeira-dama, Noedi Cáser de Carli, esteve presente e acompanhou. Esse momento foi cheio de significado e emoção. Parabéns às escolas municipais de Veranópolis pela linda e justa homenagem. E nós também parabenizamos o prefeito Valdemar de Carli pela passagem do seu aniversário. Muito bem, parabéns ao prefeito Valdemar de Carli e também à dona Noedi, que estava presente, aí a primeira-dama, no gabinete para receber essa homenagem espontânea e sincera de todas as escolas e os alunos aí da cidade de Veranópolis. Seguindo com as notícias da Terra da Longevidade nessa manhã, a vacina segue sendo dispensada para as pessoas com comorbidades. E a faixa agora é dos 18 aos 59 anos. A partir de ontem, amplia-se a vacinação. Pessoas a partir dos 18 anos com comorbidades nas listas de doenças já espalhadas por aí e pessoas com deficiências permanentes, portadoras do benefício de prestação continuada, pessoas com síndrome de Down, pessoas com doenças renais, enfim. Aquela lista que já está bastante divulgada em todos os meios de comunicação, segue a vacinação contra a Covid-19 em Veranópolis. E também por Veranópolis. A Prefeitura de Veranópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, SEDAC-RS, e Defesa Civil do Estado, recebeu na manhã da quarta-feira, dia 12 de maio, 12 kits de cestas básicas que serão direcionadas aos agentes culturais que possuem cadastro único junto à assistência social do município. Estas cestas básicas são direcionadas às pessoas que foram diretamente afetadas pela pandemia e que tiveram sua complementação de renda praticamente zerada. E seguindo com as informações, a Prefeitura de Veranópolis, no uso das suas atribuições legais, torna público o processo seletivo de estagiários. São diversas vagas para contratação direta e outras para cadastro reserva, né? O estágio é não obrigatório e remunerado e diversas são as vagas aí oferecidas. Os candidatos têm que ter 16 anos completos até a data final da inscrição e elas estão abertas desde o dia 12/5 e vão até o dia 19/5 e deverão ser efetuadas exclusivamente pelo site do CIERS, né? ciers.org.br. E por Veranópolis, a Secretaria de Saúde de Veranópolis informa que o atendimento da farmácia pública municipal acontece de segunda a sexta-feira, no horário das 6 às 17h50, com exceção de todas as quintas-feiras durante os meses de maio e junho, onde a farmácia estará fechada para atendimento no período das 11h30 às 13 horas, devido à reunião interna da equipe. Nos demais dias da semana, segue o atendimento normal, sem fechar ao meio-dia. E nas notícias que nós temos avançando, vamos a Cotiporã, cidade costeira ao Rio das Antas, e as informações estão abertas para o programa Troca-Troca de Sementes do Milho. A Prefeitura de Cotiporã, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, avisa aos produtores que as inscrições para o programa da safra 2021-2022 da semente de milho estão abertas. Elas serão realizadas até o dia 28 de maio. E os telefones da Secretaria de Agricultura é o 3446-2818. E por Cotiporã também, mais de 32 mil embalagens de agrotóxicos são recolhidas em Cotiporã. Neste ano, 221 agricultores participaram da campanha e foram recolhidos 32.460 embalagens vazias de agrotóxicos. As mesmas foram organizadas para serem entregues à empresa de Simbalagens, que é especializada na realização da reciclagem desses materiais. A campanha ocorre anualmente e tem como propósito garantir a preservação do meio ambiente e conscientizar os produtores rurais sobre o descarte correto das embalagens de agrotóxicos. E outras informações podem ser encontradas na Emater Ascar de Cotiporã. Seguindo com as notícias, também por Cotiporã, segue a vacinação
contra a Covid-19. Agora, os grupos prioritários que vão receber o imunizante, hoje, sexta-feira, a faixa etária dos 50 aos 54 anos, no próximo dia 18, dos 45 aos 49, e no dia 21/5, dos 40 aos 44 anos, lembrando aí que é os portadores de comorbidade e a vacina é da AstraZeneca Fiocruz. E segundo a informação agora, Fagundes Varela, todas as quintas-feiras vão publicar registros que fazem parte de nossa história, valorizar o nosso passado e escrever o nosso futuro. E na foto de hoje, a neve que caiu na região. A foto é datada de 1965 e mostra a nossa área central. E em tempos de friozinho como agora, nós vamos lembrando que o inverno já está quase começando e se proteja. É a grande nevasca de 1965, histórica aí, guardadas em fotos e registros. Nunca mais aconteceu uma neve desse porte em toda a nossa região. Seguindo com as notícias, também por Fagundes Varela, a Corsan avisa que pode haver desabastecimento de água no próximo sábado, dia 15, a partir do meio-dia, com previsão de retorno às 18h30. O desabastecimento se deve a um reparo que será feito pela RGE e está programado para atender a unidade de Fagundes Varela. Nesse dia, a Corsan trabalhará para manter aí o abastecimento dentro da normalidade. E qualquer problema, esteja aí os telefones à disposição na Prefeitura. E Fagundes Varela também, chegou o momento de fazer a diferença que precisa compartilhar quem tem. E agora nós vamos assistir um vídeo sobre isso e Fagundes Varela. É tempo de partilhar. Vamos pensar juntos. A nossa Fagundes Varela tem, segundo o IBGE, 2.724 moradores. Não é novidade para ninguém que estamos chegando no inverno e que aqui faz muito frio. Pensando naquelas pessoas que por alguma razão não possuem roupas para se protegerem, queremos te convidar para abrir o guarda-roupas e escolher alguma peça de inverno que não te serve mais porque você cresceu ou porque já nem está mais usando e doar. Pode ser calça, casaco, sapatos, cobertores. Se cada um de nós doar pelo menos uma peça, teremos 2.724 peças que poderão proteger do frio aqueles que precisam. É tempo de partilhar. Faça isso, partilhe. Muito bem, a campanha do agasalho também em Fagundes Varela, pedindo as doações de toda a comunidade em uma chamada toda especial e carismática. Uma voz de uma criança sempre chama a atenção para a solidariedade. Seguindo com as notícias, também para a agricultura, em Fagundes está abertas as inscrições para o programa Troca-Troca de Sementes. O programa é certamente uma das mais antigas e consolidadas políticas do Estado para o fomento do cultivo do milho. O período para inscrições inicia hoje, sexta-feira, e se encerra no dia 27 de maio. O objetivo do programa é fomentar o cultivo de milho por meio da disponibilização de sementes destinadas à produção de grãos ou de silagem para os agricultores familiares. Esse ano, as inscrições serão realizadas na Emater, onde é possível obter maiores informações sobre os cultivares e as formas de pagamento. Os agricultores que optarem por variedades transgênicas deverão efetuar o pagamento dessa tecnologia no momento do pedido. Cada agricultor pode solicitar até 4 sacas de semente. E por Fagundes Varela também, mais segurança no transporte escolar. Monitores são agregados ao transporte escolar no ano letivo 2021. A fim de proporcionar maior segurança, tem disponível alguém que possa organizar, orientar e, nesse momento da pandemia, aferir a temperatura e auxiliar os alunos no uso do álcool gel. A administração municipal, através da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, disponibilizou monitores de todos os trajetos escolares realizados pelo município. Há alguns anos, essa era uma reivindicação por parte dos pais que entendiam que a necessidade de ter alguém que pudesse olhar por seus filhos no tempo que permaneciam no transporte. Enquanto gestão, foram alocados alguns dos monitores da escola municipal para atender as 2 linhas que o município realiza com veículos próprios. Nas 2 linhas terceirizadas, o valor do quilômetro
acrescido para que a empresa pudesse suprir os gastos com as contratações extras. O motorista, que até então se desdobrava para desempenhar a sua função e, ao mesmo tempo, zelava pela organização interna do ônibus, consegue dirigir o veículo com mais tranquilidade, sabendo que há alguém para auxiliar nas demandas dos alunos. A iniciativa está trazendo muitos pontos positivos e, com certeza, será algo que permanecerá para os próximos anos. Muito bem, boas iniciativas. A nossa região também faz parabéns a Fagundes Varela por dar essa segurança aos pais que usam todo o transporte público escolar. Seguindo com as informações, nós vamos à Vista Alegre do Prata e as notícias aí, o projeto Cultura através da leitura para a nova geração. Através desse projeto, realizado em parceria com o Sicredi e aprovado em 2020, a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto recebeu o valor de R$ 2.050 para a compra de livros e coleções que despertem o interesse das crianças, dos adolescentes e do público em geral, para a prática da leitura. As obras adquiridas encontram-se disponíveis para retirada na Biblioteca Municipal Fioravante Tonos e prestamos os agradecimentos à agência do Sicredi pela colaboração e o apoio na campanha. E tem dica de leitura, né, Beto? Isso, você estava falando de livros, agora vamos falar de Vista Alegre do Prata, que é uma dica de leitura. O título, Harry Potter, os volumes 1 ao 7. O autor é J.K. Rowling. A localização você pode encontrar na Biblioteca Municipal Fioravante Tonos, em Vista Alegre do Prata, e está disponível para retirada. Tu já leu os livros do Harry Potter, Beto? Não li e assisti um filme e não gostei. Eu li os 7 livros e assisti os 7 filmes e dou uma dica. Leia os livros, eles são sempre muito mais completos e mais emocionantes. Seguindo com as notícias da região, nós vamos a Serafina Correia e as informações da campanha Serafina Solidária. Vamos ajudar a quem precisa. A doação de agasalhos, alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal. Os pontos de coleta é no Centro Administrativo, no Centro Municipal de Saúde, nas unidades básicas de saúde dos bairros e nas escolas municipais. A campanha Serafina Solidária é uma realização do Gabinete da Primeira-Dama, da Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social. E também por Serafina Correia. Quem lembra de como encontrava-se a estrada que liga Serafina ao Campo Carreiro antes da sua recuperação? Uma realidade bem diferente de agora, não é mesmo? Os trabalhos avançam e estão em fase final. Em poucos dias será concluída a pintura das faixas de sinalização e o governo estadual, através da Secretaria da Logística e Transportes, investiu R$ 1,5 milhão para a recuperação desta via tão importante para nós. E seguimos oferecendo as melhores oportunidades aos serafinenses. Muito bem, encerrando as nossas notícias nesse primeiro bloco da região, nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, nós retornamos uma matéria especial em Protásio Alves. Fique conosco. Agora são 8 horas e 47 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021.
sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Retornamos ao vivo para o nosso segundo bloco nessa manhã do Conecta News, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 52 minutos. A previsão do tempo para esta sexta-feira tem nevoeiro, mas terá sol com aumento de nuvens durante a tarde. A mínima foi de 7 graus, já a máxima poderá chegar aos 21 graus. Neste momento fazem 9 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos agora com as informações da Serra e do Planalto. A MES encaminha sugestões de flexibilizações ao novo sistema de distanciamento do governo do Estado. E agora temos uma matéria antes disso, né, Thiago? Isso então, mesmo, Beto. Nós vamos falar sobre essa matéria. Nos últimos dias, o município de Protásio Alves recebeu uma viatura semi-blindada para o reforço da Brigada Militar. A solenidade de entrega aconteceu na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre e contou com a presença do governador e vice-governador do Estado, além de deputados e senadores. Protásio Alves é o único município da segunda campanha da Brigada Militar que recebeu a viatura semi-blindada. Vamos conferir essa matéria. Na última semana, o município de Protásio Alves recebeu uma viatura semi-blindada para a Brigada Militar. Cabe ressaltar que o município foi o único da segunda companhia da Brigada Militar a poder receber esta viatura. Vamos entender um pouco mais sobre isso com o chefe de gabinete que nos explica sobre esta ação. Então, no dia 4, o prefeito Itamar e o vice Josimar Furlan
estiveram participando em Porto Alegre na solenidade de entrega das viaturas por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Então foram 211 novas viaturas repassadas à Brigada Militar. E no dia de hoje, então, foi feita a entrega oficial aqui para a nossa brigada aqui de Protásio. Então a gente foi contemplado com uma viatura nova, semi-blindada. A indicação veio através do deputado federal Márcio Biolchi, do MDB, que acabou indicando para que Protásio pudesse receber essa viatura. Ela é de uso muito importante para o município, né? Acreditamos que venha a atender os anseios da população e que facilite a brigada fazer o trabalho dela com todas as condições possíveis, que eles possam desempenhar o seu papel na sociedade e atender às demandas dos munícipes. Foram 211 viaturas. Então, dentre essas 211, uma foi destinada ao nosso município. Então, assim, não foram todos os municípios que receberam, né? Então, aí fica registrado também que foi muito importante nós termos conseguido essa viatura para cá. Agradecemos mais uma vez ao deputado Márcio Biolchi, que nos ajudou com a indicação também. O prefeito Itamar se empenhou também para que o município pudesse receber essa viatura. Muito bem, as informações é a nova viatura da Brigada Militar em Protasiópolis ajudando no policiamento ostensivo. Essa viatura faz parte daquele lote de 211 viaturas que foram entregues pelo governo do estado e que são distribuídas às mais diversas cidades. E ela aí faz parte do policiamento que patrulha todas as ruas e o interior também de Protásio. Agora sim, vamos para a Serra e o Planalto. Quais são as novidades para a macro-região, Beto? É isso mesmo. Agora vamos pegar a notícia aquela. Segundo 8 horas e 56 minutos, a MES encaminha sugestões e flexibilizações ao novo sistema de distanciamento controlado do governo do estado. A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNE, recebeu até o início desta semana sugestões às prefeituras que foram utilizadas para elaborar um documento enviado ao governo do estado. Isso porque o novo sistema de distanciamento no Rio Grande do Sul deve entrar em vigor no próximo sábado, dia 15. A proposta do novo sistema é que a população, atividades e municípios sejam regrados por 2 tipos de protocolos, os gerais e os de atividades. E o Comitê Técnico da MES, segundo conta o presidente da entidade, o prefeito Farroupilha, Fabiano Feltrin, elaborou questões encaminhadas ao Palácio Piratini. Seguindo com as notícias para a Serra Gaúcha, o polo moveleiro de Bento Gonçalves teve um resultado surpreendente no primeiro trimestre. É registrado um crescimento de 70% no faturamento, mas o número é visto com extrema ressalva pelos especialistas do Sindimóveis. A indústria moveleira segue aí a trajetória de recuperação indicada no segundo semestre de 2020 e no primeiro trimestre de janeiro a março de 2021, o faturamento bruto foi mais de 710 milhões de reais, um crescimento de 70% em relação ao mesmo período de 2020. O percentual de crescimento é extremamente elevado, mas deve ser observado com cautela, já que no comparativo faz relação com os primeiros meses da pandemia no ano passado. E o presidente do Sindimóveis, Vinícius Benini, salienta o caráter atípico dos números verificados e acrescenta que outros 2 fatores recaem sobre o desempenho, além das inconsistências em comparação. O desabastecimento de matérias-primas e insumos e também aí o custo acima do habitual que refletiu no faturamento em reais. Essas são as informações. Os empregos seguem sendo gerados com margem de crescimento e o polo moveleiro de Bento Gonçalves continua sendo um dos mais pujantes do Brasil. E o projeto Dança, Movimento e Cria a Ação retoma as atividades em Bento Gonçalves. O projeto Dança, Movimento e Cria Ação
estão retomando as suas atividades, propondo levar ao público jovem e adulto de Bento Gonçalves, a partir de 15 anos de idade, uma nova perspectiva na aprendizagem da dança para pessoas com ou sem experiência, proporcionando oficinas de dança contemporânea, balé clássico e preparação para a dança. As inscrições são totalmente gratuitas e as aulas iniciam no dia 17 de maio. A proponente do projeto, Rosane Marqueto, ressalta a retomada que vai promover medidas sanitárias para melhor atendimento. Ela diz que estão tomando todas as precauções orientadas por protocolos sanitários vigentes. As aulas irão conter um número limitado de alunos para respeitar o distanciamento, o uso de máscara, de álcool gel, higienização de barras, pisos e colchonetes a cada mudança de turmas. E seguindo com as notícias, vem aí a 7ª Semana Cultural da Arte Italiana. Em Bento Gonçalves, ela ocorre a partir do dia 17 de maio e envolve diversas programações nas escolas. É uma semana para preservar as nossas raízes, tradições e homenagear os nossos antepassados, através de lives com apresentação musical, dança, intercâmbio cultural, a gincana Cidade do Vinho e outras atividades. Um dos organizadores, Sandro Giordani, do Círculo Trentino de Bento Gonçalves, salienta que a programação foi composta de uma forma que pudesse abraçar diferentes aspectos da cultura italiana no município. Por sermos descendentes e estarmos no século XXI, percebemos como a sua presença é forte e viva, e isso se reflete em diferentes áreas como o turismo e as artes. E bombeiros realizam treinamento para salvamento aquático em águas rápidas do Rio das Antas. O Corpo de Bombeiros, com a sua sede em Bento Gonçalves, realizou na última terça-feira, dia 11 de maio, um treinamento do seu efetivo para salvamento aquático em águas rápidas. E esse teve a presença efetiva dos quartéis pertencentes à Serra Gaúcha. Em mais umas ações do 3º Batalhão de Bento Gonçalves, que visa aperfeiçoar as técnicas de seu efetivo em busca de maior eficiência no atendimento de ocorrências envolvendo os vários locais que cercam os mais de 10 municípios sob sua responsabilidade. Um exemplo muito comum de nossa região, Bento Gonçalves, é o Rio das Antas, local de grande número de ocorrências durante os dias quentes do ano. E seguindo com as notícias, a paróquia de Faria Lemos realiza a festa em honra a Santo Isidoro. A paróquia aí que tem sede em Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, celebra no próximo domingo a festa em honra a Santo Isidoro, que é venerado como padroeiro dos agricultores. A programação tem início às 10 horas da manhã, com missa festiva, seguida de bênção aos carretos, os tratores e implementos agrícolas. A confraternização nesse ano será diferente. O almoço será no drive-thru e as pessoas podem retirar o kit com massa galeto para 2 pessoas junto ao salão paroquial. Os ingressos estão à disposição pelo valor de R$40. Que tal, Beto, um drive-thru de galeto e massa? O que tu acha? Delícia isso, Thiago. Mas dá até vontade de ir para Faria Lemos buscar o meu. É verdade. E agora para o Caxias do Sul. Raízes de árvores danificam a rede de drenagem em Caxias do Sul. As equipes do setor de manutenção de drenagem da Secretaria de Obras e Serviços Públicos prosseguiu na quinta-feira com a manutenção da rede de rua Angelino Gaspareto Sebem, no bairro Presidente Vargas. Os moradores informaram que o meio do Alô Caxias, que havia nos últimos meses, apresentava desnivelamentos de paralelepípedos soltos. E, segundo a vistoria, os servidores identificaram o acúmulo de água na via. Ao escavar o local, encontraram um rompimento de tubulação provocado por raízes de árvores plantadas na calçada. Como a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, a poda das árvores, a retirada das raízes que criaram um problema. E na quinta-feira, as equipes de drenagem substituíram os tubos danificados para restabelecer o sistema de drenagem. E motoristas que circulam pelo local eram orientados a dirigir com prudência. Em Caxias também, o SAMAI está trabalhando para corrigir o abastecimento de água no distrito de Forqueta. Isso porque a água que chega às torneiras tem cor marrom. E o SAMAI explicou que, por conta de que essa semana algumas residências tiveram tonalidade amarelada e amarronzada da água, e os relatos dos moradores questionando essa situação. O sistema faxinal passou a oferecer água para toda a população abastecida
normalmente pelo Samuara por parte da estação Parque da Imprensa. E foi possível porque os sistemas de abastecimento são interligados para que falhas como essa possam ser corrigidas. O diretor do SAMAI, senhor Gilberto Melete, esclarece que o Samuara está com as atividades suspensas devido ao alto teor de manganês encontrado na água. Segundo ele, o excesso da substância pode acontecer a fatores como a estiagem, que deixa o nível da barragem muito baixa e aumenta a alcalinidade da água. O representante enfatiza que as equipes trabalham há 2 dias para corrigir a tonalidade, por isso foi aumentada a dosagem de ortopolifosato e sódio. E aproveitando a manutenção, os reservatórios foram esvaziados para limpeza e desinfecção. Então, quem está recebendo água suja na sua torneira, na verdade, é por conta dos baixos níveis e processos de limpeza que estão sendo executados pelo SAMAI, que em breve serão corrigidos. E agora, abre aspas. Eu vi nas crianças e adolescentes um entusiasmo em estar na escola, fecha aspas, declara a secretária da Educação ao avaliar o retorno das aulas presenciais em Farroupilha. A secretária de Educação, Luciana Zanfeliz, fez uma avaliação dos primeiros 15 dias de aulas presenciais na rede pública municipal em Farroupilha. Conforme a secretária, a avaliação positiva nas escolas estão sendo usados os protocolos da segurança exigidos pelo Comitê de Saúde. Luciana salientou que visitou as escolas durante esse período e percebeu que a receptividade dos alunos e professores é algo inquestionável. Ela também presenciou o entusiasmo e a felicidade entre os professores e alunos, bem como o comprometimento da comunidade estudantil para a continuidade das aulas presenciais. E ela viu, por exemplo, as crianças e adolescentes entusiasmados em estar na volta às escolas e às salas de aula. Muito bem, as crianças sim, de fato, estão entusiasmadas em todas as localidades pelo retorno das aulas presenciais. Elas estavam com saudade dos colegas, das professoras, enfim, da comunidade escolar, e dá para notar, sim, uma satisfação e uma felicidade da criançada em retornar às escolas. Torçamos para que isso possa continuar. Seguindo com as notícias da Serra, Antônio Prado lança a campanha Imposto Solidário. Um dos objetivos é que parte do imposto de renda possa ser destinado às ações sociais. O Imposto Solidário foi lançado pela administração municipal e visa aí a reversão de valores recolhidos com o imposto de renda que possam ser repassados ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA. Para participar, basta informar ao contador no momento da declaração. Até 3% do imposto de renda devido pode ser destinado ao CONDICA. Agora, a Universidade de Passo Fundo realiza testes para a detecção da Covid-19. Desde o início da mobilização nacional para o enfrentamento da Covid-19, a Universidade de Passo Fundo, UPF, atua em diferentes frentes de combate à pandemia do coronavírus. Reiterando o compromisso da UPF na prevenção, no combate, na mitigação e na contenção da Covid-19, a instituição oferece à comunidade o RT-PCR, o Real Time, e a partir de agora, o antígeno com a detecção do SARS-CoV-2. Sobre os métodos criados para o diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2, dentre os exames possíveis, um dos mais importantes é o teste molecular, o RT-PCR, exame de alta performance, com alto índice de acerto ao diferenciar um paciente infectado do não infectado. Por isso, o RT-PCR é considerado o exame ideal para o diagnóstico da Covid-19. Beto, tu tem a próxima notícia de Passo Fundo, porque eu estou pegando uma atualização aqui da Secretaria Estadual de Saúde para falar do estado do Rio Grande do Sul. Agora essa é bem estranha, Tiago. Uma vaca furtada é flagrada sendo transportada dentro de um automóvel em Passo Fundo. A Brigada Militar, através do 3º Batalhão da Polícia de Choque, prendeu 13 indivíduos e apreendeu um adolescente por abigeato na noite da quarta-feira em Passo Fundo. Durante o patrulhamento ostensivo das polícias, visualizaram um veículo que trafegava com as luzes apagadas pela Avenida Rio Grande, no bairro Valinhos. Os indivíduos, ao perceberem a ação dos policiais, fugiram. Ao realizar a abordagem e a revista veicular, no interior do veículo foi localizado um animal bovino vivo, uma vaca e 3 cordas. Os 3 indivíduos foram presos e um adolescente apreendido. O carro foi recolhido ao depósito do Detran e o animal encaminhado ao centro veterinário da UPF.
Muito bem, Beto Guidini, a vaca anabelina, isso aconteceu em Passo Fundo e a gente retrata para você. Eu duvido algum outro telejornal da televisão brasileira trazer uma notícia dessas, mas aqui no Conecta News você encontra. E agora indo para as informações do estado do Rio Grande do Sul, atualização recebida nessa madrugada e nós reportamos aí pelo portal Sul 21, Covid-19. A Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul recebe alerta sobre a variante indiana na Argentina. A detecção da variante B1617 foi confirmada pelo Ministério da Saúde argentino e o Centro de Informações em Estratégia de Vigilância do Rio Grande do Sul, o CIEVS, recebeu esse alerta na quinta-feira, ontem à noite, sobre a confirmação da variante indiana, causadora da Covid-19. A informação coloca o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná em alerta máximo para monitorar a possibilidade de ingresso dessa variante nos seus territórios. A detecção da variante foi confirmada pelo Ministério da Saúde argentino através do Instituto Allianz Malbrán, que confirmou o diagnóstico e o sequenciamento de variantes em 3 viajantes. Desses 2 casos, são variantes da Índia e o terceiro, a variante sul-africana. Segundo as autoridades sanitárias argentinas, os 3 viajantes entraram no país no último dia 24 de abril e foram encaminhados para realizar isolamento em um hotel em Buenos Aires. E a variante da Índia foi detectada pela primeira vez pela Organização Mundial da Saúde e foi classificada na última semana como uma variante de preocupação por ser uma categoria mais transmissível, sendo apontada como uma das principais responsáveis pela segunda onda do coronavírus que provocou um recorde de óbitos na Índia nas últimas semanas. Então, atenção redobrada, Beto Guidini. Em primeira mão, nós trazemos essa informação para você. Torçamos para que as autoridades tomem as medidas que julgarem necessárias. Ontem era para sair uma atualização sobre o novo sistema de distanciamento controlado. Isso não aconteceu. Concomitante a esse fato, a gente tem a notícia da variante indiana presente na Argentina. Então nós temos que aguardar nas próximas horas qual será o posicionamento do governo do estado diante dessa situação que pode modificar as regras do jogo que nós temos até agora. Complicado, Thiago. Ao mesmo tempo, agora, o governador do estado recebe 7 milhões de assembleia para reforçar o auxílio emergencial gaúcho. Um dia após abrir o processo de consulta ao auxílio emergencial gaúcho, o governo do estado recebeu oficialmente, na tarde da quinta-feira, da Assembleia Legislativa, o repasse de 7 milhões de reais que compõem os 107 milhões de reais que serão pagos de forma ao subsídio aos trabalhadores e empresas de setores mais afetados pelas restrições impostas pela pandemia. A formalização do repasse ocorreu na Assembleia juntamente com a sanção de 15 projetos de lei de autoria de deputados estaduais. E, segundo o governador, ele agradece a disposição do Parlamento Gaúcho, que, mais uma vez, ao fazer esse gesto, a partir do seu compromisso com a economia, no exercício de suas atividades, beneficiaram diretamente a população, como agora com o auxílio emergencial, especialmente com a inclusão do setor de eventos para mitigar os impactos das medidas de restrição, afirmou o governador Eduardo Leite. Muito bem, seguimos com as notícias do estado nessa manhã e nas informações que nós recebemos. O STF, no dia de ontem, através de uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, decidiu que professores não podem ser vacinados antecipadamente. A liminar foi concedida a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que solicitava o respeito às regras impostas aí pelo Plano Nacional de Imunização. O caso se desdobrou sobre a Prefeitura de Esteio, que adiantou a imunização dos professores. O STF decidiu que a regra do Ministério da Saúde deve ser seguida e deve ser priorizado, Beto Guidini, ao invés dos professores, os presidiários e os moradores de rua, que regra bastante incomum, por assim dizer, né, Beto? E vários municípios já estavam se preparando para a vacinação dos professores no dia de hoje. Eu acho isso uma incongruência, um desrespeito e uma falta de caráter com as pessoas sérias da sociedade, deixar professores para depois e priorizar presidiários e moradores de rua.
Nós precisamos de vacinação, pelo menos para a camada séria da nossa população, que demanda, sim, de proteção para prosseguir o seu trabalho e o desenvolvimento da sociedade. E o TJRS informa: recuperados os sistemas extrajudiciais e ampliadas funcionalidades de sistemas. O restabelecimento gradativo dos sistemas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, continua e na quinta-feira novas funcionalidades foram disponibilizadas. Quanto ao sistema Selo, a Corregedoria da Justiça divulgará o provimento da data de hoje, regulamentando de forma detalhada o seu retorno de operacionalidade, de forma a evitar sobrecarga no sistema. E estão em fase de restauração final do plena funcionalidade do alvarás judiciais e do Diário da Justiça eletrônico, que tem previsão de liberação até o final desta semana. As pastas de rede estão em recuperação e a previsão de retorno total à normalidade será 15 de junho. Essa é uma data de referência, podendo ser concluída antecipadamente, pois o restabelecimento está sendo gradativo e os principais sistemas, serviços já retornaram com priorização dos que ainda não foram recuperados, como alvarás judiciais e o Diário da Justiça eletrônico. E a Consulta Popular libera aí 2.200.000 reais para o setor do turismo no Rio Grande do Sul em 2021. Dos setores que demandam recursos por meio da Consulta Popular, o turismo recebeu o apontamento aí da população para receber esse valor de 2.200.000. Para a liberação do recurso, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento precisam escolher 3 áreas em diferentes setores da administração pública. Conforme o coordenador da Consulta Popular no Turismo, João Bertoldi, nos últimos 3 anos, a liberação de recursos através do programa não baixou da casa dos 2 milhões, o que sinaliza que o setor tem importância fundamental para o desenvolvimento dos municípios gaúchos. E olha o tamanho desse peixe, Thiago. Carpas gigantes são pescadas no Rio Caí. Muita gente, na conversa com o pescador no domingo, dos Dias das Mães, por volta do meio-dia, um peixe de mais de 17 quilos foi pescado no Rio Caí, junto ao Cais do Porto, na frente da Câmara de Vereadores de Montenegro. Muita gente viu quando Vanderlei Vettorozzi e seus colegas humanos da pescaria do Caxias do Sul retiraram a carpa do rio. E também tem vídeos que estão circulando nas redes sociais, além da divulgação no canal do YouTube pelos manos da pescaria na página do grupo do Facebook. E ele disse que foi abençoado por Deus por pegar esta linda carpa e espera que outros pescadores de varas e linhas na mão possam sentir a mesma emoção. Que peixão, né, Beto? Que peixão. Não é nem conto de pescador, é verdade, porque você viu aqui no Conecta News. E um bom dia para a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, que está nos acompanhando, mandando um ótimo final de semana pelo Facebook. Seguindo com as informações, municípios do Litoral Norte recebem recursos extras para enfrentamento à Covid. Cerca de R$1 bilhão foi liberado pelo Ministério da Saúde por meio de uma portaria 894/2021 e esses recursos em caráter excepcional serão repassados em parcela única aos municípios sem necessidade de solicitação e de adesão. O dinheiro deve ser aplicado em ações voltadas aí para as proteções vinculadas à Covid-19. Do total, 395 milhões são destinados ao custeio e servem para incremento do potencial e abarcar aí a população dos municípios. E os valores repassados ao Litoral Norte foram aí encaminhados para os municípios de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari, Caará, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Mostardas, Osório, Palmares, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-Lá. Os recursos variam de acordo com o tamanho de cada cidade e já foram encaminhados às municipalidades. Agora são 9h18. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória.
sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. E nós voltamos, hoje é sexta-feira, dia de quem esperou a semana inteira para ela chegar, e nós vamos agora para o terceiro bloco do Conecta News. A economia, a agricultura, o mercado financeiro, as notícias internacionais e o giro do esporte para você a partir de agora na nossa Conecta Mais TV. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 23 minutos. E a previsão do tempo, antes disso, da economia, a previsão do tempo para essa sexta-feira, tem nevoeiro, mas será de sol com aumento de nuvens durante a tarde. A mínima foi de 7 graus e a máxima poderá chegar aos 21 graus. Neste momento fazem 10 graus aqui em Nova Prata. E nós falando sobre economia, o lucro líquido da Fras-le cresce 87% no primeiro trimestre. A Fras-le iniciou o ano de 2021 com resultados históricos para a companhia, que registrou receita líquida de 640,7 milhões de reais,
um crescimento de 87,4% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. A empresa ainda alcançou uma receita bruta de R$ 920,6 milhões, 88,5% superior se comparado ao mesmo período do ano anterior. E também o lucro bruto de R$ 188,5 milhões, ou seja, 112,5% maior quanto comparado ao mesmo trimestre de 2020. Mas, Beto, se de um lado algumas companhias saem lucrando, do outro, outras vão perdendo. Esse é o movimento dos mercados. E o grupo Guararapes registrou aí um prejuízo de quase 105 milhões de reais no primeiro trimestre. Isso, claro, né, levando em conta a comparação com o mesmo período do ano passado. O Grupo Guararapes é dono da rede de lojas Riachuelo e possui braços aí como a Midway Financeira, a Midway Mall e também outras receitas líquidas de outros grupos de negócios. O EBITDA, que representa o lucro antes dos juros, impostos e depreciações e amortizações, teve uma retração de 68% e somou 31 milhões sobre a base ajustada. E o indicador atingiu a casa dos 33 milhões e meio, representando uma queda de 67% em relação aos números anteriores, fechando aí com um prejuízo na casa dos 105 milhões. E o IPCA? Setores da saúde, alimentação e bebidas registram maior alta em abril. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do Brasil, desacelerou no último mês. Já no acumulado do ano, o IPCA registrou elevação com o grupo de alimentos puxando para a alta. A maior contribuição vem de carnes, com valorização superior a 35% nos últimos 12 meses. E o IPCA saiu de 0,93% em março para 0,31% em abril. E no acumulado do ano, o índice registra uma alta de 2,37%. Em 12 meses, o crescimento foi de 6,76%. E segundo o comentarista Miguel Daldi, afirma que o Banco Central, ao aumentar a taxa de juros, não vai resolver o problema da inflação. Ele disse que a inflação está no decorrer do aumento da demanda, ou seja, as pessoas não estão com dinheiro no bolso e consumindo. Esta é uma inflação que está ocorrendo em função da oferta, que está escassa, mesmo com a demanda pequena, explicou ele. E seguindo com as notícias também da economia, a pandemia faz o turismo brasileiro acumular um prejuízo, Beto, de 341 bilhões de reais. O setor chegou a abril de 2021 operando com aproximadamente 60% da sua capacidade mensal na geração de receitas. E as atividades turísticas já somam esse prejuízo bilionário que vai sendo agravado com a pandemia do coronavírus desde março de 2020. Em abril, o setor fechou com uma queda aí de apenas 60% da sua capacidade, conforme a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Do ponto de vista da geração de receitas, o setor de turismo é o mais atingido pelos desdobramentos econômicos decorrentes da crise sanitária, escreveu o economista Fábio Bentes, da Confederação Nacional de Comércio, responsável por este estudo. Agora falando sobre agricultura. Um grupo de trabalho vai propor ações para o controle de piranhas no rio Jacuí. A proliferação de palometas, um tipo de piranha, continua preocupando pescadores da bacia hidrográfica do Rio Jacuí, no Rio Grande do Sul. Para tentar amenizar o cenário, foi criado um grupo de trabalho para desenvolver um plano de combate à invasora a partir de estudos científicos e monitoramento dos animais. O analista ambiental do IBAMA, no Rio Grande do Sul, Maurício Vieira de Souza, explica como será feito esse trabalho e quais perspectivas que diminuir o impacto predatório desses animais. Exatamente, aí se busca uma saída para este problema seríssimo que ocorre. Eu repito, a proliferação de piranhas do rio Jacuí pode levar a uma catástrofe ecológica e sustentável aqui no Rio Grande do Sul. Do ponto de vista aí dos pescadores, de quem depende do rio, isso pode se agravar. E se esses animais chegarem até a bacia do Rio Guaíba e a Lagoa dos Patos, nós teremos uma verdadeira tragédia, porque a proliferação desses animais se dá na forma de uma peste. Eles não têm predadores naturais e o desequilíbrio ecológico é iminente.
E ao contrário de outras pragas biológicas que podem ser controladas, as piranhas estão debaixo d'água, é muito difícil de vê-las. E então, isso tem uma série de implicações e as autoridades devem agir rápido no controle dessa praga. Seguindo com as notícias, também aqui no Rio Grande do Sul, 123 municípios estão em situação de emergência por causa da estiagem e da ausência de chuvas. O prefeito de Fontoura Xavier, Luiz Armando Tafarel, comenta os desafios e pede ajuda aos demais órgãos públicos. Em todo o estado, 123 municípios decretaram situação de emergência, segundo a Defesa Civil. Sobre o assunto, por exemplo, em Fontoura Xavier, o prefeito afirma que estamos puxando água praticamente de todo o interior com caminhões da prefeitura e uma escavadeira abrindo e melhorando os reservatórios que ainda existem, e a situação em Fontoura é péssima. É um dos retratos aí do estado que aguarda chuvas consideráveis que ainda não aconteceram, e o complicado é que já esfriou, nós já tivemos o resfriamento pela chegada do outono e as chuvas não aconteceram, então a tendência é que a estiagem se prolongue nesse inverno. E agora, com o apoio especial de Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare Viveiro de Mudas, está na roda Pneus 30 anos, 30 prêmios no Auto Center mais completo da região. Supermercados Porta, a sua saúde e satisfação é o que importa. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. A Dilnet Telecom, a Dil Internet, telefonia e também serviço de TV por assinatura. E Franco Moda Masculina, que nos veste todas as manhãs, Beto. Isso mesmo, Tiago. E começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,31, o euro a R$ 6,41, a libra R$ 7,45. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 179,00 e mínimo R$ 170,20. O milho R$ 102,00, mínimo R$ 97,00. O arroz máximo R$ 87,25 e mínimo R$ 83,75. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 295,50 e mínimo R$ 286,60. Já para o preço da arroba da vaca máximo R$ 282,50 e mínimo R$ 278,40. Quem dá o seu bom dia também é a dona Tere Cúrico, que está nos acompanhando lá de Nova Bassano. E a Ibovespa ontem fechou em alta de 0,83, recuperando a margem dos 120 mil pontos. Dow Jones alta de 1,29 e Nasdaq alta de 0,72. Nesse momento, todos os mercados europeus operam em alta. E os números encerrados no Oriente, Nikkei em Tóquio, alta de 2,32 e o chinês Xangai, alta de 1,77. Agora vamos para um giro pelo mundo, Tiago. São 9h32 e começamos pela Noruega, que desiste de usar doses de AstraZeneca e suspende vacina da Janssen. A Noruega decidiu na quarta-feira de retirar definitivamente a vacina anti-Covid produzida pela AstraZeneca da sua campanha de vacinação devido ao risco de vacinados desenvolverem casos de raros coágulos sanguíneos. A decisão foi anunciada durante a coletiva da imprensa da primeira-ministra norueguesa Erna Solberg, que também informou a suspensão temporária do imunizante Janssen, braço belga da Johnson & Johnson. E, segundo ela, o governo decidiu que a vacina da AstraZeneca não deve ser usada na Noruega, nem mesmo voluntariamente. Disse ela, acrescentando que o imunizante Janssen, por sua vez, poderá ser reservado apenas para voluntários desde que siga as recomendações feitas por especialistas. E a premier norueguesa disse ainda que justificou essas medidas o registro das raríssimas complicações graves identificadas após a administração dessas vacinas, que usam a mesma tecnologia do adenovírus. Muito bem, seguindo com as notícias internacionais, você já ganhou uma vez na loteria? Não, nem eu. E um brasileiro que foi à Itália e mora há 5 anos lá, em menos de 20 dias, Beto Guidini faturou mais de 2,5 milhões de euros. Isso porque ele raspou aí
Na Europa é muito popular as raspadinhas, né? E ele comprou numa banca e na primeira raspadinha faturou quase 1 milhão de euros. E 20 dias depois ele foi de novo e faturou mais 1,5 milhão de euros. E o prêmio total passa dos 15 milhões de reais. Achando suspeita toda essa operação, o Ministério Público da Itália fez uma investigação. Não localizou nenhuma irregularidade e o dinheiro foi liberado para o seu Ricardo, que trabalha como colocador de azulejos e agora curte uma vida milionária na Itália. E você gosta de altura ou tem medo de altura, Thiago? Eu não gosto de altura, não. E ouve essa. Um turista fica preso em pontos de vidro na China após vendaval. Um turista ficou preso em uma ponte de vidro na província de Jilin, na China, no final de semana, depois de uma ventania de 150 km por hora, que arrancou algumas das placas da passarela, que fica a 100 metros de altura, gerando dúvidas sobre a segurança desse tipo de passarelas, que estão se popularizando pelo país. E com a ajuda da polícia, bombeiros, funcionários do parque e a área do turismo, o homem conseguiu ser resgatado. E ele foi enviado ao hospital para receber tratamento psicológico. Mas olha aí, eu também ia precisar, porque se eu fico num parapente desses aí, além do tratamento psicológico, Beto, eu vou precisar de uma cueca nova, porque não ia dar jeito de segurar. Seguindo com as notícias, nós vamos ao esporte, né? E se teve gente que perdeu na Venezuela, teve gente que ganhou dos argentinos também nessa semana. Verdade. Pela Copa Sul-Americana, o freguês Lanús entregou a rapadura. E com show de Ferreirinha, o Grêmio vence o Lanús e encaminha a vaga às oitavas da Sul-Americana. O atacante estava impossível dentro de campo, marcou 2 gols na vitória por 3-1 e ainda prestou assistência. Vai vendo aí o time que vem crescendo, né? E o Grêmio com essa vitória já é o líder do grupo e se encaminha para aí as oitavas de final. O Grêmio volta a campo quinta-feira que vem e o Lanús recebe o La Equidad, enquanto o Grêmio vai visitar o Aragua na Venezuela, aquele dos 8-0, lembra, Beto? Lembro. E no domingo o Tricolor faz a final do Gauchão contra o Inter no Beira-Rio. Vamos ver o que vai dar nesse final de semana, Beto Guidini. Segunda-feira, ou eu vou estar triste, ou tu vai estar feliz, ou vice-versa. Isso mesmo, vamos esperar esse Grenal ali. E agora, a Conmebol pagará reforma para o centenário sediar a Libertadores e Sul-Americana. A Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, vai bancar boa parte da reforma que será necessária para que o estádio centenário em Montevidéu esteja apto a receber as finais de 2021 das Copas Libertadores, que será em 20 de novembro, e Sul-Americana em 6 de novembro. Na quinta-feira, a entidade anunciou que a capital do Uruguai será a sede das 2 partidas, porque o governo garantiu que será liberada a presença de público, em que os outros concorrentes Brasil, Argentina e Equador não fizeram. E na reunião virtual do Conselho da Conmebol, realizada na quinta-feira, foi aprovado que a Confederação Sul-Americana ajude nas melhorias que são feitas no centenário. Estima-se que o gasto será de 2 milhões de dólares. E o centenário pertence ao governo uruguaio, que interditou para o Conmebol a chegada de 50 mil doses de vacina contra a Covid-19, enviadas pelo laboratório chinês Sinovac. A ideia é vacinar as delegações de seleções, clubes e funcionários das associações filiadas. Nós vamos para um rápido break. Na sequência, os boletins epidemiológicos, informe da Prefeitura de São Jorge e também as notícias da política e atualidade. Agora são 9 horas e 37 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021.
sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. E nós retornamos para o último bloco desse, que é o mais completo telejornal da televisão brasileira. Eu duvido que um outro jornal no Brasil, Beto Guidini, fale sobre Guabiju, André da Rocha e Protásio Alves. A gente fala. Isso mesmo, Thiago. Agora nós vamos para as manchetes do Correio Livre, Thiago. Vamos lá? Pode ser. Tu não tem a previsão do tempo para nós, Beto? A previsão do tempo vai para o final. Para o final. Então vamos lá com as manchetes do Correio Livre nessa manhã, que está nas bancas a edição 1769. O emprego se mantém estável na região em 2020 e prefeitos destacam o desenvolvimento regional. Também vem aí as informações da campanha Maio Vermelho. E na contracapa do Correio Livre dessa semana, a sensação de liberdade e a superação dos limites, contando aí as conquistas da atleta Vanessa, que tem diversos troféus na modalidade, ela que é de Nova Bassano, Vanessa Maria Pierozan de Conto, que compete aí em diversas
modalidades esportivas. Quem também manda a sua lembrança nessa manhã é o Fábio. Ele é barbeiro, cabeleireiro, enfim, um homem aí do estilo, e estava acompanhando nessa manhã o nosso telejornal, Beto Guidini. Um abraço para ele. E agora nós seguimos com as informações, agora com os boletins epidemiológicos da nossa região. E começamos por Nova Prata. Casos ativos são 64, casos novos 10, confirmados em UTI 3 e óbitos confirmados 38. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 34, em isolamento 37, hospitalizados 2, óbitos 2. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos 30, casos de cotiporanenses sob monitoramento 63 e óbitos 4. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 28, hospitalizados 6, óbitos 12, casos em isolamento e monitorados 113. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 60, hospitalizados 5, em outros hospitais 5 e óbitos 44. Pela cidade de Paraí, casos ativos 21, casos monitoramento 36 e óbitos 16. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos ativos não temos nenhum, mas em isolamento domiciliar 19 pessoas e óbitos foram 4. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 21, casos isolados 27, óbitos 7. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos 15, óbitos 9 e confirmados 578. E pela cidade de Guaporé, casos confirmados 3.344, ativos 36 e internados 1 e em outros municípios 5. Óbitos foram 50, Tiago. Muito bem, os números aí sendo retratados somente em Nova Prata, no dia de ontem, 27 novos casos confirmados. Então, chamamos a atenção para os cuidados sanitários em que nós devemos ter, né? É uma época de que apenas as necessidades básicas, o trabalho, a escola, os compromissos devem ser mantidos. As festividades sociais, infelizmente, nessa hora, devem ficar de lado, Beto Guidini. E nós temos informações agora para São Jorge, isso mesmo? Isso, informe da Prefeitura de São Jorge, agora são 9 horas e 46 minutos. Nós teremos a Neura Vendramin Concolato, que é secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto e Lazer. Também Eloá Rodrigues, de Lara Pelizari, que é diretora da Escola de Educação Básica Pedro Nunes da Silva. Vamos conferir. Bom dia, munícipes de São Jorge e toda a comunidade escolar. Informamos hoje, nós da Secretaria de Educação, representando essas escolas, Padre Benício Tamanini e Caminho Encantado, a creche, falando para vocês do início das aulas, né, do ano letivo 2021. Iniciamos no dia 4 com a Escola Padre Benício, ensino híbrido e remoto. Nós temos 50% dos alunos vindo à escola e assim também com os transportes, alunos da sede e das comunidades interior. Estamos assim dentro dos conformes, seguindo todo o protocolo. As crianças são muito bem informadas quanto à proteção e assim os cuidados que tem que ter. Nós também temos todas as salas de aula, o ambiente escolar, tudo dentro de como é preciso ser dentro da questão do Covid, né? Dos cuidados. Com a escola, então, Caminho Encantado, creche, nós iniciamos no dia 12, quarta-feira anterior. Então, assim, estamos dentro de toda a questão de proteção. Nós temos alunos, crianças na creche de manhã e de tarde, com um número reduzido
de crianças. Estamos com tudo pronto para o início também de todo o trabalho na questão da escola, no ensino, com professores, com atendentes, profissionais, funcionários, de acordo para dar continuidade ao nosso ano letivo, ao nosso ensino. É com grande alegria, né, que informamos tudo isso a vocês e continuaremos numa próxima oportunidade a informar no decorrer dos dias os acontecimentos nas escolas. Essa é a nossa informação. Agradecemos muito pelo momento, por essa fala, né, que estou transmitindo. Muito obrigado a todos, obrigado a todos aqueles que colaboram e estão ao nosso lado para darmos continuidade a esse trabalho. Tenham todos um bom dia. Bom dia, eu sou a professora Eloá Rodrigues de Lara Pelizari, diretora da Escola Estadual de Educação Básica Pedro Nunes da Silva, município de São Jorge. Hoje estamos retornando às atividades presenciais na escola com os alunos de 6º ao 9º ano. No dia 12 retornaremos com os alunos do ensino médio, nos seus respectivos turnos, de 5º ao 9º de tarde, e o ensino médio no turno da manhã, respeitando o roteiro dos ônibus, né, do interior. E a escola está preparada, segundo orientações legais, procurando fazer todos os procedimentos, né, o protocolo da higiene. Estamos aqui contentes por receber os nossos alunos e procurando fazer o nosso máximo dentro do que nos foi orientado. E a gente está disposto a ir aqui com todas as orientações. Se algum pai ou quiserem alguma orientação maior, por favor, nos procure, que estamos aqui sempre de plantão nos horários que já foram informados as turmas e a comunidade. Muito obrigada. Muito bem, as informações aí de São Jorge que você conferiu. E na nossa reta final do Conecta News dessa semana, as informações da política e atualidade, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora começamos aqui falando do portal do Auswell. Os principais pontos do depoimento do executivo da Pfizer. Segundo a CPI da pandemia do Senado, que investiga as ações e omissões do governo federal no combate ao coronavírus, ouviu na quinta-feira o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, que estendeu a oferta de doses da vacina ao país. Murilo era presidente da farmacêutica americana no Brasil na época em que a empresa entrou em contato com o governo do presidente Jair Bolsonaro para oferecer seu imunizante, considerado um dos mais eficazes do mundo, ainda em 2020. E em sua fala aos senadores, o representante da Pfizer afirmou que no ano passado a companhia fez ao menos 5 ofertas das doses da vacina ao Brasil, todas ignoradas pelo governo federal. E os principais pontos aí do depoimento dele que podem ser destacados: as ofertas que foram ignoradas. Desde maio de 2020, a Pfizer vinha em contato com o governo federal e em agosto a empresa ofereceu contratos para a compra de 30 a 70 milhões de doses da vacina e foi ignorada. Outro ponto aí, houve uma carta dirigida diretamente ao presidente Jair Bolsonaro que a Pfizer enviou em 12 de setembro, com cópia para outros membros do governo, a fim de reforçar o interesse da farmacêutica norte-americana em vender vacinas para o Brasil. Outro ponto que chamou a atenção da CPI foi que Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, participou das reuniões com a Pfizer e com os executivos para a compra de vacinas. E o filho do presidente também esteve aí nestas reuniões, né? E cláusulas iguais para todos os países. O governo brasileiro alegava que as cláusulas do contrato da Pfizer eram leoninas, mas as cláusulas da farmacêutica foram impostas para todos os países que compraram o imunizante. Leonino é ficar sem vacina e ver os nossos familiares padecerem porque o Programa Nacional de Imunização não está cumprindo com a sua meta e nós estamos ficando doentes pela falta de vacina. Leonino é isso, Beto Guidini, é não ter vacina para aplicar na população e o risco que a gente vai correndo frente ao avanço dessa doença.
E seguindo as nossas informações agora pela atualidade. Um casal de Curitiba é esquecido em roda gigante do Balneário Camboriú e se desespera. O casal de turistas de Curitiba passou por um pequeno susto na noite da terça-feira. Eles ficaram presos no FK Big Wheel, a roda gigante instalada na cidade de Balneário Camboriú, por pelo menos 20 minutos. Conforme as informações, os dois turistas teriam entrado na última volta da atração, de 65 metros de altura, e acabaram sendo esquecidos na cabine. Eles estavam no alto da roda gigante quando viram funcionários apagarem as luzes e irem embora. Como não conseguiram contato com os operadores do interfone, que fica na cabine, a mulher ligou para parentes que moram na cidade catarinense. Em seguida, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas. E o resgate aconteceu por cerca de 20 minutos depois. E a família afirma que a demora chegou a 40 minutos. E olha aí, Beto Guidini, a ilha de Jersey, um pequeno paraíso fiscal que fica no Canal da Mancha, a 20 quilômetros da Normandia, foi palco nessa última semana de uma das disputas navais mais tensas entre a Marinha Francesa e a do Reino Unido em séculos. Jersey, durante a Idade Média, foi alvo de disputas entre a Inglaterra e a França. E nessa última semana, após aí tensões com pescadores, que após a saída da Inglaterra e do Reino Unido da União Europeia, tinham que apresentar novas licenças para exercer o seu ofício junto à ilha, né? E acontece o que? 60 navios de pesca franceses aportaram no porto de Jersey fazendo um protesto. Isso fez com que a Marinha Britânica aportasse os seus navios de guerra e a França não deixou barato. E durante 2 dias a pequena ilha passou por cenários aí de tensão entre as naves das marinhas posicionadas para disparos a esmo. O fato não aconteceu e a tensão foi pacificada a nível diplomático. Jersey é um lugar geográfico, histórico e peculiar. É a maior das ilhas do Canal da Mancha e é tão perto da França que culturalmente é considerada mais próxima dos franceses do que do Reino Unido. Contudo, politicamente, ela é dependente de Londres e suas relações de boa governança com o governo inglês fazem parte das relações institucionais. Nós também somos cultura, né, Beto Guidini? Mais alguma informação, Thiago? Por hora era isso, e o Conecta News vai se despedindo nesta sexta-feira, desejando um ótimo final de semana a todos que nos acompanharam. E cuidem-se e redobrem os cuidados e os protocolos. Nós retornaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de prover. Um bom final de semana para você, Beto Guidini, e um bom final de semana para todos vocês que nos acompanharam nessa manhã. Isso mesmo, Thiago. Um bom final de semana para você também. E a previsão do tempo para esta sexta-feira, tem nevoeiro, mas já teve nevoeiro, mas será de sol com aumento de nuvens durante a tarde. A mínima foi de 7 graus e a máxima poderá chegar aos 21 graus. Já para o sábado, dia 15 de maio, será de sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 7 graus e máxima de 21 graus. Para o domingo, 16 de maio, será de sol com algumas nuvens, também não chove. Mínima de 8 graus e máxima de 23 graus. Neste momento fazem 12 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, um bom final de semana e até lá.